são casados há 11 anos, tem aí 3 filhos, 3 meninos. Eu falo, gente, tá faltando uma menina nessa casa. E ela me olha assim, brava. Vamos ver, né, se vai de uma menina para brilhantar mais essa família. E eles vão contar um pouquinho do testemunho de vida deles, que Deus tem sido maravilhoso e tremendo na vida deles. E eles são Ari e Josi. Sejam bem-vindos a esse momento, ao nosso estúdio aqui, LP. E Josi e Ari, estamos aqui felizes com a presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm aí uma história linda, que a gente já conversou um pouquinho antes, sobre como esses 11 anos de casamento e essas 3 belezuras chegaram até hoje, né? Amém, verdade. Aí, vamos começar com Josi. Josi, essa maravilhosa, eu falo que ela é a princesa do lar, né? Porque é a única menina. E eu não acho ruim, não. Eu acho o máximo. 4 homens em casa, hein, Josi? 4. Sei, vai tentar uma menininha ou vai continuar Não, já sendo a rainha do deu. lar? Eu já cumpri o versículo crescer e multiplicar. E aqui já deu. Já tá ótimo. Já tá muito bom. Josi, quem não te conhece, olha pra você e fala assim, nossa, que menininha, tão delicada, mas não sabe por trás dessa menina delicada quão fortaleza existe e quão história impactante tem por trás desse rostinho que eu falo que parece ter 17 anos, né, gente? Esse colágeno, gente, vamos combinar? O colágeno, ele fala que chega a uma certa idade, ele vai abandonando a gente, né? Uhum. Daí, né, as rugas vão aparecendo. Mas no seu caso, amiga, tá tudo bom, tá tudo perfeito. Ô, gente, é porque ela quer ser, né? Ganhar alguma coisinha, um cafezinho depois do podcast e tal. Não é bem assim, não. Mas, assim, é um privilégio para mim estar aqui. A gente sabe que Deus permitiu com que tudo acontecesse na nossa vida desde sempre, porque Ele tinha um propósito em cima disso. Ele tinha um significado para a nossa história. Então, assim, é um privilégio estar aqui e poder compartilhar a minha história e a nossa vida com vocês. Amém. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se sentirem inspiradas. Amém. E sentirem, né, por mais desafios que elas têm passado. É sobre isso, né, gente? Exatamente. É sobre a gente entender que por mais desafios que a gente tenha na nossa vida, Deus, ele nunca perde o controle, ele sempre tem um plano. Né? E o plano dele sempre, por mais desafiador que pareça ser, é sempre o melhor da nós. Sempre. E como tudo começou assim na sua vida? Né, há 11 anos atrás, né, Sim. Josi? Na verdade, assim, pessoal, eu vou, né, tomar a liberdade de contar para vocês desde a minha infância, porque para eu trazer significado, eu preciso entenderem um pouquinho do motivo da gente estar aqui, da nossa história, por que é tão impactante. Eu preciso trazer à memória algumas coisas já desde a minha infância. Então, eu começo falando e depois meu digníssimo também traz algumas... Exatamente. Eu preciso passar porque é aí que mora o segredo em tudo que a gente fez, as nossas escolhas. Eu digo muito que assim, a nossa vida ela é uma vida pautada nas nossas escolhas, sabe? Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Uma menina que veio de uma família muito disfuncional, na verdade, totalmente disfuncional. Eu cresci, eu sou irmã do meio, eu sou filha do meio de 3 irmãos, e a gente cresceu sem uma referência familiar zero. Eu cresci em um ambiente em meio a traições, em meio a dívida, em meio a agressão verbal e física. Eu cresci vendo isso, assim, minha infância foi... A gente era expulso dos barracões de 3 em 3 meses, barracões que a gente morava, porque meu pai não pagava aluguel, a gente era expulso. E para mim era meu normal, porque eu não conhecia o outro lado. Então, para mim, aquilo era o normal. Porque até quando você não conhece um outro lado da vida, para você é normal, faz parte da sua vida ali. Então, eu cresci nesse meio disfuncional, sem referência familiar, meu pai e minha mãe brigando o tempo inteiro, ficavam separados e juntos ao mesmo tempo, a gente mudando de barracão. E para mim foi zero estabilidade emocional, tanto eu quanto os meus irmãos. É por isso que eu digo assim, que a gente
Nós 3 tínhamos tudo para dar errado. Sim. E aí, foi passando e eu fui crescendo. Meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, ele morreu assassinado dentro da minha casa. A gente morava em um bairro um pouco perigoso e a gente estava viajando para a casa de uma tia minha. E entraram lá e mataram, porque desconfiaram que ele ia canguetar, se fala essa palavra canguetar, de entregar os bandidos, e acabaram e mataram ele à toa, sem motivo nenhum. Eu tinha 12 anos. Isso. E aí, nessa época, a gente morava num bairro em Contagem, nós mudamos de cidade, fomos para João Levade. E aí, na verdade, um pouco antes do meu pai falecer, dos 12 anos, eu também, nessa minha falta de estabilidade familiar, quando eu tinha ainda 8 anos de idade, meu pai já tentou suicídio do meu lado, queria morrer do meu lado. Minha mãe, um dia, queria se matar, e aí ela estava pensando em entrar debaixo de um carro, estava comigo do lado também, eu sempre li, né, era a filhinha do meio, e aí ela pensando em se matar, entrando no carro, e ela acabou que ela viu uma igreja. Não, só para não ficar confuso, gente, isso foi antes do meu pai morrer, tá? E ela viu uma igreja, decidiu entrar dentro dessa igreja, estava só nós duas, entrou, foi lá para frente, o pastor começou a orar, e aí ela teve um processo de libertação e eu vi aquilo tudo. E até então, como a gente não tinha referência familiar nenhuma, a gente não ia em igreja nenhuma, nem igreja católica, nada. Não sabia nem o que era, exatamente. Sabia que existia Deus, mas não sabia. E o primeiro impacto que eu tive com a espiritualidade foi vendo um processo de libertação da minha mãe, com 8 anos de idade. Comecei a chorar lá no cantinho, aí a obreira veio, me abraçou e tal, e aí a minha mãe ficou firme na igreja durante alguns meses, fazendo campanha, super empolgada, mas desviou. E quem continuou indo para a igreja sozinha? Eu. Ia para a igreja sozinha, uma criança. Aí, seríssimo, viu? Na época da igreja lá tinha obreira mirim, virei obreira mirim da igreja, ia fazer campanha, fazer evangelismo, e assim. Então, eu já sabia, desde ali, que alguma coisa tinha especial na minha vida, assim, sabe? De uma escolha que Deus, de repente, tinha. Não, essa menina aqui, alguma coisa ela vai ter. Já estava. Exatamente. E eu fiquei dos 8 aos 15 anos firme. Aí mudei de igreja, depois batizei com meus 12 anos. E aí foi nesse processo que meu pai faleceu, ok? Consegui, eu fiquei firme aí, batizada, tudo. Fiquei firme com Jesus de 8 aos 15 anos, sozinha na minha casa. Meu pai morreu com 12 anos, a gente teve que mudar de cidade. Fomos morar em outra cidade. E eu sozinha, segurando a onda em casa. Minha mãe chegava, às vezes, do forró, toda, né? Tava assim, louca de bebida. E eu lembro, gente, eu novinha, pegava na mãozinha dela enquanto ela estava dormindo e começava a orar, sabe? Repreendendo o demônio. Então, assim, uma fé, aquele primeiro amor. E aí, como eu consegui ficar firme de 8 aos 15 anos, bonitinha, firme mesmo na igreja, com Jesus, aquele primeiro amor. E aí, com 15 anos, a gente teve que mudar. Entre 12 e 15 anos, a gente mudou de cidade. E aí, eu não segurei a onda, acabei desviando. E aí, a gente até mudei de adolescência. Delicada, né? Super. Porque a gente pensa assim, Mayra, na adolescência, aí fica, né, a dica para os adolescentes. A gente pensa, não, eu sou forte. Eu sou mais forte que o diabo, não vai acontecer nada comigo. E aí, é uma fase de você se influenciar muito fácil. Você querer experimentar, eu nunca tinha bebido, aí eu mudei de cidade, aí conheci uma menina que era um pouco mais velha que eu, aí me ofereceu bebida, eu comecei a beber, aí o diabo ele vai te puxando. Mas também, Joana, não sei se você concorda comigo, que é muita instabilidade emocional, hoje, que eu acho que junta tudo, porque não é criança, não é adulto. E o adolescente, às vezes, ele não consegue se conectar, né? Não consegue se sentir parte, muitas das vezes, né? E eu vejo isso com o apoio já é desafiador, imagina sem o apoio. Exatamente. Sim, muito difícil para você. Foi. E aí, dentro de mim, eu não queria, mas quando você vai ver, você já tá caída. Sim. Né? Aí você já começa, namoradinho, bebida. Você acaba indo pela influência, né? Pela influência. Eu estava numa cidade desconhecida, onde eu Sim. não tinha, não era minha igreja, eu até tentei. Fiquei um pouco numa igreja lá, mas aí acabou que eu saí, o diabo já queria me tomar. E aí, com 15 anos, eu desviei. Tá? E aí, fiquei dos 15 aos 25 anos desviada. Superficialmente, Mayra, eu tinha tudo. Uhum. Porque eu sempre fui uma menina, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, era uma menina muito bonita, chamava muita atenção. E aí, assim, as pessoas olhavam e falavam, não, a Josi tem uma vida perfeita. Né? Mas dentro de mim... Mas não sabia o que tinha dentro, né? Vazia. Completamente vazia.
E aí, depois dos 15 anos, a gente recebeu a notícia que minha mãe era uma das suspeitas de ter mandado matar meu pai. Deus do céu. E ela foi pegar um documento para poder, de bons antecedentes, chegou lá, ela foi presa, por quê? Quando meu pai faleceu, a gente mudou de cidade. Ela recebeu intimação para ir prestar depoimento e não foi. E não foi. E aí, como minha mãe e meu pai viviam em pé de guerra, brigava, separava, ficava junto ao mesmo tempo, eles pensaram que talvez ela tivesse mandado matar meu pai. Meu Deus E ela do ficou como céu. fugitiva. E até explicar que nada disso. Exatamente. Nossa. E aí ficou preso uma semana mais ou menos, a gente conseguiu tirar, e eu e minha irmã começamos a pagar advogado. Isso você já tinha quantos anos? Tinha uns 17 anos, Nossa. mais ou menos. Então, assim, era um baque atrás do outro, Eu sabe? imagino. Quando você pensava que as coisas estavam ficando estáveis, vinha outra coisa. E aí, quem pagou advogado caríssimo para minha mãe foi eu e minha irmã, nós duas juntas. E ela passou por júri popular, Deus. com chance de ser condenada. E eu já estava desviada, já estava longe de Deus, não conseguia voltar. Eu ia, às vezes, ia para as baladas, só para tentar preencher o vazio que tinha dentro de mim, porque eu já não tinha pai, correndo o risco de perder minha mãe. Sim. Né? Aquilo me acabava, e eu bebia para poder tentar minimizar. E não minimizava, né? Não, ao contrário, eu saía de lá pior do que eu entrei. Porque, na verdade, a gente fica sempre buscando preencher um vazio do tamanho de Deus. Exatamente. Que é só Deus que preenche. Mas eu sabia disso, mas é só quem está lá embaixo, depois de desviado, sabe que não é fácil você voltar. É verdade. Não é fácil. Sabe? É por isso que eu gosto de contar a nossa história, porque não é que a Josi teve sorte, foi uma escolha que eu fiz, vocês Sim. vão saber daqui a pouco. Então, assim, eu fiquei dos 15 aos 25 anos desviada, minha mãe, graças a Deus, glória a Deus, foi absolvida, né? Ela não foi condenada, foi para júri popular, mas não foi condenada. E aí, eu conseguia ir na igreja de vez em quando, inclusive na Lagoinha, na sede, aí Sim. eu acabava de chorar, porque o Nossa. pecado, ele dói. Ele Porque dói. quando você conhece Jesus, você peca, mas você fica arrebentado. Sim. Porque você já teve experiência, você sabe que ele não é seu lugar. E muitas vezes você não consegue sair sozinha, mas a vergonha te oprime tanto que você não consegue pedir ajuda, né, Josi? E assim, o diabo, isso é uma coisa super importante, porque algumas pessoas podem ouvir e estar, né, assistindo o podcast, e talvez você passe por isso que eu passei. O diabo, por anos, ele me enganou. Como eu pecava, sabendo que eu estava pecando, ele me acusava. Sim. Falava assim, sua pecadora. Por que você vai Entendi. orar? Então, eu não tinha força para orar, porque eu acreditava na mentira do diabo. Sim. Eu falava, não vou orar. Não vou ser hipócrita diante de Deus. Eu estou pecando, eu sei que eu estou pecando, então eu não vou orar. E isso me deixava aqui extremista. Já que eu estou no mundo, então é no mundo total, eu não vou nem orar a Deus, porque eu não vou ser hipócrita. Para que eu vou orar? Sim. E o diabo me enganava com isso. E, na verdade, Deus... Te aprisionava me aprisionava. dentro daquele pecado. E Jesus, ele veio para nós doentes. Exatamente. E ele me Para cegava. libertar os cativos. E ele me cegava. E durante muitos anos, talvez esses 10 anos que eu fiquei desviada, foi com essa mentira que ele me enganou. Sim. E aí eu queria ir, mas não ia por causa disso. Eu falava, não, para eu voltar, eu tenho que voltar 100%. Sim. E não é assim. É aos poucos, é um processo. Mas ele me enganava com isso, porque eu pensava, não, eu tenho que voltar já falando em línguas. Ele punha na sua cabeça que você precisava estar perfeita. Exatamente. Para você voltar, você tem que estar perfeito. Tem que decidir, largou tudo. Tá? E não existe perfeição, né, Josi? Ninguém é. E aí, foi dos 15 aos 25 anos, até que eu entrei numa empresa onde Deus colocou um gerente no meu caminho, que era pastor, e eu sempre fui muito carente de pai, porque eu não tive pai. Sim. E ele colocou um gerente no meu caminho que se tornou um pai de amor para mim, assim. Ele era pastor, e aí ele olhou uma vez para mim, aí eu ia para as baladas, e um dia eu estava com tanta ressaca moral, me sentindo tão Mal. Né? mal, que ele chegou para trabalhar comigo num dia, e aí ele chegou dentro do carro, e aí eu já comecei a chorar. Eu tinha 25 anos, aí eu comecei a chorar. Não, 24 anos. Daí eu comecei a chorar, e quando você tá mal espiritualmente, fica tudo ruim. Aí você nem tá tudo bem no seu serviço, mas para você tá tudo horrível no serviço, porque todas as áreas são afetadas quando você tá mal espiritualmente. E aí, ele começou, me abraçou e tal, e aí eu comecei a chorar, eu falei, não, eu vou pedir conta, não tinha nem motivo nenhum para pedir conta, tava ótimo no serviço, e aí, naquele dia, naquele momento, eu decidi que eu ia voltar para Jesus. E aí, era uma terça-feira,
quando eu fui para a igreja, no culto fé, que era do pastor André. Sim. Antes do pastor André chamar lá na frente, eu já estava lá reconciliando. Quero voltar. E aí, reconciliei. E aí, voltou que acender aquele chama e tal. E fiquei firme durante 3 meses. Reconectei. Mas ainda tem muita coisinha pela frente aí. Eu vou deixar meu digníssimo falar um pouquinho, porque foi quando a gente se conheceu. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma parte. Não, pode. A gente fez um roteiro, É, porque é mais para não perder, exatamente. Porque tem muito conteúdo Exatamente. que vai acrescentar, né? Motivação, fé e esperança na sua vida. Exatamente. Então, eu vou deixar o Ari falar um pouquinho, que foi quando a gente se conheceu, mas depois eu volto para a gente continuar, que ainda tem muita coisa pela frente. Então, antes de falar como a gente se conheceu, quando a gente se conheceu, importante também eu dar a introdução de como foi minha vida na infância, como foi minha vida na adolescência e como foi o meu percurso com Jesus Cristo, né? Graças a Deus eu venho de um lar cristão, uma família inicialmente católica, depois eu me converti ao evangelho aos 11 anos de idade, me batizei aos 13 anos de idade, então a minha caminhada com Jesus, ela começou cedo. E graças a Deus eu não provei das iguarias do mundo, né? Eu nunca me desviei. Mas na minha infância, antes de me converter a Jesus Cristo, assim, de uma forma, com um compromisso maior, né? Eu passei por um período de depressão na minha infância. E ali eu fui laçado pela dor mesmo. Aos 11 anos de idade, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu fui lá no altar. A coisa que eu tinha mais vergonha no mundo era ir no altar, uma criança de 12 anos, no culto de domingo. E lá eu levantei a minha mão e fui sozinho lá por conta própria, porque eu aprendi que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Então eu renunciei a tudo e me rendi a Cristo aos 12 anos de idade, com a plena convicção de uma criança. E aí, a minha trajetória no Evangelho, ela foi firmada com bases muito sólidas, né? Através de princípios. Não só dentro da minha casa, como na própria igreja. Aos 2 meses de nascido, meu pai se suicidou. Então, eu não tive uma referência paternal. Eu usava essa referência, eu usava o pastor da minha igreja como uma referência paterna. Então eu cresci buscando a Deus. Eu li a Bíblia pela primeira vez aos 16 anos de idade. Aos 19 eu já tinha lido ela completamente pela segunda vez. Então eu usei a minha adolescência, minha infância e adolescência, para buscar a Jesus de uma forma muito intensa. Na adolescência, porque com 2 mesinhos, né? Você não conheceu o seu pai. Como que foi para você receber essa notícia? Na minha infância, a notícia era maquiada para mim, né? Não da forma, não se usava a palavra se matou, suicidou, tirou a própria vida, né? Dizia que ele passou mal, foi ao hospital, ficou internado por ter ingerido uma substância venenosa. Então, essa história ela foi sendo desenrolada, sendo contada dessa maneira. Ao longo da sua vida. Talvez para não causar um impacto. Sim, porque eu minha posso vida. imaginar Exatamente, que né? para uma criança receber essa notícia Exatamente. deve ter sido muito difícil para você, né? Então, assim, talvez a forma como foi narrado para mim, talvez deveria ter sido dessa forma mesmo, porque eu não tive nenhum impacto negativo com relação a isso. Sua mãe teve toda a sabedoria, né? Na medida que eu fui... Pra tratar essa situação. Na medida que eu fui crescendo, eu fui tomando conhecimento por conta própria do que realmente, do que de fato aconteceu, né? Mas aí, graças a Deus, o fato de eu ter essa caminhada com Jesus e ter uma vida construída sobre princípios sólidos, né? Cristãos, eu nunca me desviei. Eu nunca me desviei, por mais que as tentações fossem oferecidas pelo diabo, né? Que nós somos espiritual e corpo, então a nossa alma e o nosso corpo está sempre assim, em contraste com o espírito. Então, graças a Deus, eu tive
uma base muito sólida para não desviar. A última coisa que eu pensava e penso é isso, né? Por causa dos princípios. A semente foi plantada em terra fértil, né? Amém. A semente foi plantada em terra fértil. Então, voltando aqui, após esse breve relato da minha caminhada com Jesus, eu sempre busquei mais uma esposa do que propriamente uma namorada. Tudo bem? Na minha vida, Eu quero uma esposa. na minha vida eu sempre busquei mais uma esposa do que propriamente uma namorada. Por quê? Porque o propósito do namoro é o casamento. Sim. Né? Então, eu cresci com essa informação, com esse princípio, com essa filosofia de vida. E a minha prática não foi nada fácil. A minha busca não foi nada fácil, porque eu sempre fui exigente em tudo. Pega a visão, juventude. Eu sempre fui exigente. Você queria o caviar, né? Não o que vier. Exatamente, né? E, assim, as pessoas do mundo, as garotas do mundo não me interessavam, né? Não me interessavam, porque quando você tem o Espírito Santo, né, dentro de você, você vai se interessar pelas coisas do Espírito Santo. Então, você não vai... Eu me interessava pelas coisas da igreja, sempre me interessei pelas coisas da igreja. Eu sempre busquei uma esposa dentro da igreja, graças a Deus. E as pessoas não me interessavam. Então, eu comecei a orar, né? Sempre orei. Eu usava, inclusive, o jejum para esse objetivo, em que pese o objetivo do jejum não ser efetivamente buscar Sim. algo que você queira, né? Porque o objetivo do jejum, na verdade, é você sacrificar a carne para dar lugar ao espírito. Mas eu usava o jejum porque fazia parte do conjunto da obra. Afinal de contas, se você sofre as tentações diárias, né, principalmente nessa vida de solteiro, né? Na área sexual, o jejum acaba te ajudando a superar essas tentações, porque sacrifica um desejo da carne e dá lugar ao Espírito, mostra que o seu Espírito está no controle da sua alma e do seu corpo. Então, o jejum me ajudou bastante. Nos últimos 3 anos antes de casar, eu estava em jejum. Eu fiz jejum por 3 anos antes de casar, sem saber que seria 3 anos depois. Porque o meu jejum o propósito do jejum não foi assim, Deus, eu vou fazer um jejum de 3 anos para o Senhor me dar... Não foi isso. Senhor, eu vou fazer um jejum até casar. Uau. Pega a visão, juventude. Tem muita gente que não consegue ficar um mês, né, gente? Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu tô jejuando há um mês e minha esposa não veio. E a gente às vezes acha, né, Ari, que o nosso tempo é o tempo de Deus, né? E não é. Não é. O tempo de Deus nós não conhecemos. Então é por isso que é importante essa conexão e essa proximidade do Espírito para que a gente consiga aguentar esse tempo de Deus. Porque a gente não sabe se vai ser 3 anos ou se vai ser 3 dias, né? Exatamente. E é claro, né, gente, não só ore e jejue, mas busque, né? Sim. Frequente a igreja. Congregue, esteja né? no meio frequente a igreja, vá aos acampamentos, Exato. né? Converse com as menininhas. Se conecte com pessoas, né? Vá às células de jovens. Exatamente. Vá aos churrascos, aos eventos, não Exato, perca nada. Que aí você conta como que a gente se conheceu, né? Exatamente. E foi dessa Sobre forma. isso. E foi dessa forma, não querendo perder os eventos que estavam ao meu alcance, né? Você não jogou as oportunidades fora. Você aproveitou todas elas. Exatamente. Eu conheci a Josi numa célula. A Deus falando aí, ó. Na verdade... Vai pra célula. Viu, gente? Frequente célula. Na verdade, foi numa célula do bairro Castelo, na Igreja Batista da Lagoinha, matriz, né? E lá, quando eu vi a Josi pela primeira vez, eu comecei, claro, a conciliar, ouvir quem estava ministrando a palavra e olhar para ela. Quem estava ministrando... estava desleal, né, gente? Vamos combinar. Diga-se de passagem, quem estava ministrando a palavra era o pastor Flavinho, que na época era líder dessa célula de jovens solteiros. Essa célula também fazia parte do pastor Vini. Eles eram líderes da célula.
A célula era por que eu frequentava essa célula? Porque fiquei sabendo que era uma célula de jovens solteiros, né, da igreja. E como eu estava orando e jejuando, eu fui. Eu falei, Focado ali no seu propósito. eu vou nessa célula. E Deus vai me dar minha varoa. E ali eu vi as duas pela primeira vez. Bom, não sabendo, só foi olhar, gente. Não teve como pegar contato, porque ficou só no olhar mesmo. Acabou a célula, cada um foi para sua casa. Mas, de repente, no domingo, na igreja, dias depois, eu estava procurando um lugar para sentar. Na Igreja Batista Sede, gente. Sede, Então, tá? fica aí, olha Muito só. grande lá. Gente, é enorme. Dia de Enorme. semana, foi Perde uma até semana mais naquelas ou menos escadas. depois. E como eu cheguei Gigante. um pouco atrasado, era um culto de domingo, salvo engano, era domingo à noite. Era o culto das 20h30, né? Às 20 horas, aquele culto que tem muitos jovens, né, gente? Eu estava sempre no culto dos Então, jovens. jovem, vai em culto que tenha jovens. Então, eu cheguei, a igreja estava lotada, como sempre. E aí, normalmente, eu queria sentar, a minha intenção era sentar lá na frente, onde que estava a turma que eu já conhecia. Só que, como eu cheguei muito atrasado, não consegui avançar. Ah, sim. E eu fiquei ali naquele meio, sem saber o que fazer, esperando um lugar para sentar. Quando Tá, da igreja. Quando o pastor pediu para que todos assentassem, porque no momento que eu cheguei estavam todos de pé, e eu no corredor, eu cheguei a avistar as duas, e na hora que eu cheguei, né, porque a gente tem o solteiro que está orando por a esposa tem olho de águia, Né, enxerga longe. né? E eu a vi, mas sem perceber que se tratava da mesma pessoa que eu tinha visto. Olha. Ela me chamou a atenção sem eu perceber que se tratava efetivamente da mesma pessoa que eu tinha visto. E por um momento eu mentalizei a intenção de sentar perto dela. O Espírito Santo ouviu isso. Olha. Eu escutei um tapinha nas costas Tipo assim. dela falando, quer sentar aqui? Eu tirei minha Bíblia. Gente, isso vai dar pra arrepiar. Olha pra você ver. E foi assim que eu sentei. Mas, diante dessa situação, eu tive que conciliar novamente e prestar atenção Atenção no pastor ou na palavra. Entendi. Na palavra. Super compreensível, né, É. Josi? E eu tava naquele primeiro amor, né? Porque eu tinha voltado. É Então tava verdade. anotando tudo, né? E ele percebeu isso. Não, Não tava nem aí pra ele, né, Josi? não eu tava. Como é mais algo ou menos, né? marcante, Mais a ou gente- menos, Tava né? olhando, mas O não tava. cheiro tava cheiroso. Olha pra você ver, gente. Como foi algo marcante, eu lembro muito bem, a ministração era sobre a vida de Jonas, né? Ah, sim. Quem estava ministrando a pregação era o pastor Vini. E aí, de vez em quando, naqueles momentos em que a palavra ficava um pouco mais propícia a conversar com o outro que está do seu lado, Você já logo não era o desculpa. momento que eu me dirigia a Era palavra o para ela, momento. comentando sobre a pregação. Estrategista, olha. Comentando sobre a pregação. Nada de assuntos aleatórios que não fosse aquele tema ali, que não fosse aquele foco. Gente, né? Ari, você está dando muitas dicas para esses jovens. Estou adorando isso, gente. É verdade. E eu anotando Ótimas as coisas, ela toda dicas. bonitinha, primeiro amor de novo, né? Tô assim, Eu glória a via Deus, que ela voltei. estava anotando a Bíblia, Sensacional. eu vi que ela estava no primeiro amor. Porque a Bíblia dela Estava toda rabiscada. estava toda rabiscada de canetinha amarela. Ah, Jesus, marca texto. Marca texto. Gente, E aí é que eu entrava, né? Fazendo Sim. alguns comentários sobre a minha experiência de vida olha, com seu Deus. marca texto é maravilhoso. Não, imagina. Eu comentava a respeito da pregação. Bom, e aí não pegamos o telefone. De novo, De ai meu novo, Deus. de novo, Ele prestou de tanta novo. atenção lá, Não, Josi, que não. não pegou o telefone. E assim, só pra gente passar pra essa parte que você vai falar agora, eu sim, gente, eu fiquei 10 anos desviada, eu estava 10 anos desviada, e um dos motivos é porque eu era muito carente. Eu perdi meu pai, família toda desestruturada. Tava então- querendo completar aquele buraco um que tava aconchego, dentro, exatamente. Então, assim, eu tinha uma carência. sim. Aham. E aí, eu sabia também que dentro da igreja não era tão fácil como no mundo. No mundo, você sai ali, já conhece o povo, e aquela... Sim. eu sempre saía com a expectativa, é hoje que eu vou conhecer uma pessoa legal. E não era, porque não é, você não preenche nada. Sobre isso. E eu sabia que na igreja não era dessa forma, era mais difícil e tal. E aí também, quando eu né, já estava na célula, no dia da célula que a gente se viu, aí eu vi, né, ele entrando assim, eu falei, olha, gente, meu número, né? Pensei, ó, moreno, alto e de Deus ainda, né? Aí meu olho já deu uma brilhada Deu uma assim. brilhadinha. É,
E aí, a gente, né, continuou assim, depois nós vimos lá, e eu consegui perceber pelo cheiro dele, você acredita? Olha. Eu senti um perfume bom, eu olhei e falei, aí eu ofereci, senta aqui do ladinho. Usem perfumes, né? O cheiro é bom, Cheiro bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Use perfumes de qualidade. Invista. Aí, ó. Gente, se você não está com papel e caneta, vai buscar. Dá um pause no vídeo e vai buscar, meu filho. Porque esses dois estão dando muitas dicas. E vocês estão perdendo, não pode perder. Pois é, então agora pode prosseguir, amor. A gente foi pra acampamento. Prosseguindo, Ai, não, isso aí prosseguindo. Ou seja, eu só quis trazer pra vocês que eu também fiquei com o olhinho mais biônico ali. Eu também. Mais brilhante. Mais Eu brilhante. ainda saí daquele culto, acabei encontrando com a minha turma de amigos jovens lá, homens e mulheres, né? Garotos e garotas. Fomos para uma pizzaria depois daquele culto. Bom, mas chegando em casa, eu, com os dados que eu tinha, acho que era o primeiro e o segundo nome dela, A eu gente se fui apresentou, para- eu sou a Ari, na igreja a gente se apresentou, eu sou a Ari. Exatamente. Ele falou, eu sou a Ari, eu sou a Ju. eu fui para as redes sociais tentar encontrar. Corajoso. Mas o que tinha acontecido? Você não sabia sobre... Eu cheguei lá e já tinha me adicionado. Porque eu também era espertinha, né, gente? Stalkeou, rapaz. Olha pra você ver, Eu morei no alto de Jesus ainda, é esse aqui. Aí eu adicionei ele lá no Facebook. Na época, Ele foi me procurando, eu tinha Facebook. adicionado. É. Então ela já tinha chegado na frente. Orkut, né? não. Era Facebook. Facebook. Era Facebook. Não, Orkut é a minha época, Josi. Você é mais jovem do que eu. Então, eu já tinha sido adicionado, eu fiquei feliz e acabamos fazendo contato dessa forma inicialmente. E sabendo que nós nos encontraríamos semana seguinte em um churrasco promovido pela turma de jovens da igreja. Esteja lá- envolvido nas coisas da igreja. Exatamente. E lá estava eu, né? E lá estava eu, sem saber, porque tinha várias pessoas ali, eu continuei interagindo com todas elas, né? Porque não havia nenhuma certeza de nada. Sim, Então, mas enfim, lá eu encontrei e foi assim que a gente trocou telefones, né? Para poder sair para conversar, fomos no cinema, nos conhecer melhor através do diálogo. Aí, depois disso, Não tínhamos nada, viu, gente? Era Você só deve amizade mesmo. continuar agora a história. Exatamente. E aí eu fiquei firme 3 meses. Firme. E postando música do Thales Roberto estava em alta na época e tal. E aí, a bonita aqui pensou, eu sou forte. Voltei para Jesus, sou forte. A minha rede de amigos ainda, tinha muitas amizades do mundo. Sim. Uma colega... voltando ainda, Tava voltando, era só eu e uma prima minha aqui pra igreja. E aí, uma colega virou pra mim e falou assim, Josi, vamos ali no pubzinho? É só você não beber? Eu falei, eu sou forte. Chega lá, o diabo já tinha colocado um cara lá no meu caminho, né? A gente vai achar que é mais forte que o diabo. Eu ainda não estava madura, né, espiritualmente falando. E a gente não tem que estar no lugar que você sabe que tem chance de você cair, não vá. Fugir da aparência do mal, né? Fugi, exatamente. E aí eu fui, e na mesma noite eu estava desviada novamente. Oh, meu Deus. E aí, quando eu comecei a desviar, eu cheguei em casa e falei com Deus, Senhor, me ajuda. Eu cheguei em casa destruída. Porque eu estava super empolgada, achando que agora ia ser, eu ia ficar firme novamente, e já estava eu ali, caída de novo. E aí, nessa noite, eu tive um coração simples e um coração verdadeiro. Eu só falei com Deus, falei, Senhor, tô aqui, não tem força. E assim, minha família continuou, tá? Eu sozinha dentro da minha casa. E eu falei, só falei assim, antes de dormir, eu falei, Senhor, me ajuda, eu tô aqui caído, não tem força. Vai ter que fazer alguma coisa acontecer para eu conseguir ficar firme, que eu não consigo. Já tô caída de novo. Fiquei 3 vezes firme, indo na igreja 2, 3 vezes, sabe? Mas foi assim, uma brechinha. Trocando olhares com a Ari. Sim, exatamente. A gente foi ao cinema, conversamos, tudo. Mas uma brecha que eu dei, achando que eu era forte, então não dei brechas. Sim. A gente não é para medir força, né? não faça isso. E aí você vai, e aí eu desviei de novo, e eu falei com Deus, Senhor, tô aqui caída, não sei o que eu faço, não tenho forças.
Estava destruída. E nessa noite eu tive o sonho, que foi o sonho mais real da minha vida, e que só de falar, toda vez que eu falo eu me emociono, porque foi a experiência mais linda e mais real que eu ouvi a voz de Deus. Isso é um sonho, tá? Que eu vou contar agora, que foi o sonho que aconteceu na noite que eu comecei a desviar novamente. Eu estava num sítio, como se fosse uma festa num sítio, e eu escutei de alguma forma um neném chorando. E eu falava, gente, esse neném não para de chorar, o que está acontecendo, né? E eu saí no sítio andando, procurando quem que era o nenenzinho que estava chorando, para eu acudir o neném. E aí, quando eu vi, era uma porta, como se fosse um berçário, uma outra sala. E aí, quando eu entrei, era um berçário, cheio de recém-nascido. Quando eu pisei lá dentro, todos os bebês começaram a chorar. Mas sonho, né? Às vezes é louco, e aí eu consegui achar o primeiro menininho que estava chorando e peguei ele no colo. E aí ele falou comigo, com uma voz de trovão. Eu não consigo nem explicar, com uma voz linda de trovão. Filha, você é minha. Nossa. Não divide esse amor com ninguém. Porque ele sabia que eu dividi o amor dele com o mundo. Sim. Com as coisas passageiras que eu tentava ficar me preenchendo. E aí, quando ele falou, todos os bebês pararam de chorar. E eu acordei aos prantos na madrugada. Acordei minha mãe, minha irmã, porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Que experiência. Como eu ouvi naquela noite. E isso foram as duas frases que ele falou. Filha, você é minha e não divide esse amor com ninguém. Mas eu já estava praticamente namorando o cara do mundo, o cara que eu conheci no dia que eu acabei desviando. Sim. E aí eu continuei desviada. O Ari me procurou no Facebook, me mandou mensagem. Oi, Jô, você sumiu, tal. Você tá na igreja, tal. Eu falei, olha, eu tô namorando. Eu tenho essa mensagem, gente, no Facebook. Eu estou namorando. Ele falou, Jô, esse cara é evangélico? Esse cara é evangélico? Eu falei, não. Aí ele falou, esse cara não tá te aproximando de Deus, Jô. Eu falei, você não tem nada a ver com a minha vida. Ai, Deus. Não foi, amor? Tem essa mensagem. Aí ele saiu fora. Que mal de água fria, Ari. Que tapa na cara. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo. Ele não queria menina do mundo, ele queria menina da igreja. Então ele falou, não, então saiu fora, nunca mais conversamos. E aí eu continuei desviada. Mesmo com um sonho impactante, porque o diabo já tinha armado tudo pra mim. Sim. E eu continuei desviada. E aí, 3 meses depois do meu sonho, eu tava indo pra Serra de Cipó com a minha mãe. Nós duas falando, vamos lá, a gente vai beber, vai dormir numa pousada, tranquila, tá? Eu não estava namorando, estava de boa, tá? Mas um piscar de olhos, o carro capotou. Eu não estava correndo, eu não estava em curva, o carro nada. Simplesmente capotou. 4 capotes. Senhor. Eu e minha mãe dentro do carro, eu tive traumatismo craniano, 6 lesões no cérebro. Eu fui levada de helicóptero para o João 23 porque não estava respirando. A minha mãe quebrou a clavícula, mas viu tudo. Ouvido sangrando, ambulância, não, helicóptero. O carro deu perda total. Fui para o João 23. E aí a minha vida deu uma reviravolta depois do acidente. Posso imaginar. Meu Deus. Porque eu pedi. Eu falei, Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa. Eu preciso firmar. E era a única forma que era o seu... Foi pela dor. Mas não só isso, não só de foi pela dor, mas as escolhas que eu tomei a partir daí. Sim. Eu estava em recuperação em casa, eu fiquei 4 meses em recuperação. Pai do céu. E aí eu estava em recuperação em casa, eu lembrei do sonho que eu tinha tido 3 meses antes. De não dividir o amor com ninguém. Que foi a própria voz de Deus falando comigo, filha, você é minha. Ele já tinha me escolhido desde 8 anos de idade. Sim. Quando eu ia pra igreja sozinha, sem ninguém. Chego a arrepiar. Eu pegava ônibus. Eu pegava ônibus e passava pela roleta, porque eu não pagava, né? Pra ir pra igreja sozinha, evangelizando e orando pelos outros, orando pra minha mãe, que chegava às vezes. Tinha uma promessa que precisava ser cumprida na sua vida. Exatamente. Não tinha acabado. Exatamente. E aí, eu estava em recuperação em casa, eu lembrei do sonho que eu tinha tido. E as 2 frases, filha, você é minha. Uau. Porque eu sempre tinha sido. Eu sempre fui dele, desde cedo. Sim. E como você falou, eu tinha quebrado aquilo ali por conta própria. Mas ele não tinha desistido de mim. Exatamente. E ele nunca desiste. Né? E aí, a segunda frase foi, não divide esse amor com ninguém. Quando eu lembrei disso, eu ainda estava em recuperação em casa, eu falei, Senhor, a partir de agora, eu não divido esse amor com mais nada e mais ninguém. Eu não estava nem na igreja, mas eu decidi ali voltar para Jesus. Se reposicionar diante de Deus. Exatamente. Né?
e agarrar o que ele tinha para mim, as promessas que ele tinha para mim na plenitude. Amém. Não ser mais rasa, mas viver na plenitude. Viver na profundidade do amor, da presença, da experiência com Deus. Né? Exatamente. E aí, eu estava em recuperação, quem era o único amigo que eu tinha que podia me dar uma carona para ir na igreja, porque eu estava tão sedenta pelo Espírito Santo, eu estava tão grata por tudo que tinha me acontecido, pela chance de estar viva, porque, gente, traumatismo craniano é sequela. Nossa, essa é qual Por resto da vida, às vezes. E eu tava assim, eu sentia umas labirintite, mas eu tava perfeita. É um dos acidentes que são irreversíveis, né? Só com a mão de Deus mesmo. Exatamente. E aí, eu falei, gente, eu tô muito grata, eu quero ir pra igreja. E aí, o único amigo que eu tinha de Facebook, que era evangélico, era o Ari, aí eu fiz contato com ele, assim... Vocês moravam perto na época? Não. Assim, mais ou menos. Eu morava em Betânia e ele morava em Pampulha. E assim, o meu acidente, eu sempre fui uma pessoa muito comercial, muito falante, muito comunicativa. Então, foi um baque, porque todo mundo ficou sabendo que eu quase morri. Sim. Então, todo mundo ficou sabendo, inclusive o Ari, porque minha irmã começou a divulgar. E aí, eu entrei em contato com ele e falei, Ari, me dá uma carona pra ir na igreja? Ele falou, não, Josi, é até bom que eu queria te visitar, como é que você tá? Porque ele também ficou sabendo. Sim. E aí, ele foi, né, me aceitou me dar carona. Ele achou que ele ia chegar em casa, ele ia ter que me carregar, porque ele achou que eu não estaria nem andando. Mas eu já estava andando, estava toda torta, assim, com a tibó e tal, toda tortinha, mas já estava andando. E aí, ele foi para me visitar. Quer falar um pouquinho agora, não? Sim. Quando eu fiquei sabendo através da rede social, que eu tinha contato com ela, e navegando ali, eu fiquei sabendo dessa notícia. E imediatamente eu parei o que eu estava... o choque, né? Eu parei o que eu estava fazendo, ajoelhei onde eu estava, no meu quarto, e orei pela vida dela, pedindo a Deus que restaurasse a saúde dela. Oração, assim, sem saber o que ela estava passando, eu sabia que acidente é algo muito grave para todo mundo, então eu orei com muita convicção ali. E somado ao que já vinha orando e jejuando a respeito, né, eu vejo que isso foi uma resposta de oração. que ela foi uma resposta de oração. Então eu cheguei a conversar com ela no Facebook e falei, olha, eu vou ir te buscar, então a gente vai na igreja e tal. E de fato eu pensava que ela estava com tipóia, com perna engessada, com algo que precisasse de mais alguém para poder colocar lá no carro. E quando eu cheguei, ela veio andando, apenas com um tipóia no braço. Nem andando. E torta. E torta, exatamente. Ela entrou no meu carro, estava passando um louvor, né? E você sentiu... E aí, pela segunda, porque a primeira vez que eu entrei no carro dele foi quando a gente foi pro shopping. Sim. E aí, foi amigo e tal, foi normal pra mim, assim, foi raso, não teve nada, assim. Mas a segunda vez que eu entrei no carro dele, gente, foi assim... Ai, Deus, esse quando eu negócio escutei tá diferente. um único louvor no carro, meu coração já... eu já estava transformada. Sim. Deus já tinha tá, todos os... Já tinha ajeitado os Já, cômodos do seu já, coração. exatamente. Todos os capotes foram, sabe? Foi batendo a cabeça e, ó, conserta, menina, conserta. Como diz o outro, o capote que o carro deu colocou o coração e a cabeça no lugar. E aí eu entrei no carro dele, já foi diferente, eu já senti uma coisa diferente. E aí, e ele todo bonitinho foi, com todo respeito, me levou, eu fui segurando nele, a gente foi pro culto, eu segurando. E aí, 3 dias depois, a gente já teve contato de novo, né, pra ir na igreja de novo. Aí ele olhou pra minha mãe, conheceu minha mãe, fala agora da parte da minha mãe, amor, como é que foi lá? Quando ela olhou pra você e já falou... ela sentiu que era o seu marido. Botou pressão nele. Pede logo em namoro. Na verdade, ela sentiu... Segunda vez. Na segunda vez que eu saí com ela, a mãe dela já me chamou e falou, olha, e aí? Você vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Então é isso. Mas aí, na terceira vez que a gente saiu, eu já propus fazer a corte. Pra quem não sabe, a corte é um namoro sem beijos na boca. Sem contato físico, Sem né? contato. No máximo, assim, O máximo eu pegar na mãozinha. pegar na mão. E assim, a gente não era novinho não, hein, gente? Eu tinha 26 e ele 36 anos. Sim. Então... Ele queria uma esposa. Queria uma esposa, exatamente. Exatamente. Então, eu propus fazer a corte, porque aprendi bastante na Lagoinha sobre esse tema. Abracei como algo
como propósito, né, de relacionamento. Um valor Cheguei a para escrever, você, né? cheguei a escrever um artigo sobre corte. Então, eu estava convicto de que quando eu encontrasse a pessoa certa, eu ia propor a corte. E eu propus a corte com ela. Porque a gente precisava desenvolver o diálogo, a gente precisava casar em pouco tempo, né? Em face da idade de cada um, em face daquilo que já estava determinado no meu coração. Porque também vocês né? desejariam Exatamente. criar juntos, né? Família. Exatamente. Então, eu sabia que a corte iria fazer uma grande diferença em função de que, ao desenvolver o diálogo durante um relacionamento curto, a gente consegue entender se realmente a gente gosta dessa pessoa, mesmo depois de muito tempo, né? Onde vai ficar, onde a aparência vai desaparecer Caráter, você começa vai a ficar- se gostar pelo caráter. e vai ficar o diálogo, vai ficar o... Valores que são intangíveis. Exatamente, os valores que a força da gravidade não destrói. Exatamente, é sobre isso. Né? Falou tudo. Exatamente. E aí ele me pediu em corte, aí vocês pensam, gente, eu era uma menina que tinha vindo do mundo, 10 anos do mundo. Eu achei... Sua reação? Eu achei bonitinho, mas eu tava totalmente fragilizada, porque eu tava doce, né? Eu tinha acabado de vir de um acidente, eu tava frágil, eu tava doce, e aí eu falei, poxa, é diferente, né? Mas eu acho que talvez seja isso. Por quê? Embora eu tivesse vivido no mundo, eu sempre pensei pra mim, sempre tive na minha cabeça que um dia, se eu casasse, seria para ter uma família, um casamento diferente da que eu vi minha mãe. Eu não comentei isso, mas minha mãe foram 3 casamentos. Tem o pai da minha irmã, que foi o primeiro casamento dela, o meu pai, depois ela arrumou um outro ainda também, um pior que o outro, assim, em relação a... Sim. Porque não tinha Jesus ali no meio. Exatamente. Entende? Então, quem somos nós até para julgar? Procurando da mesma forma, igual você preencheu um vazio Exatamente. que era para Deus preencher, que o homem realmente não ia dar nada de preencher. Não, e eu vendo tudo aquilo, ao invés de tomar aquilo como assim, ai meu Deus, eu sou, né, eu tô ruim por causa disso, coitadinha de mim, eu falava, não, Deus. Tanto que assim, eu namorei alguns anos, né, e eu nunca pensava em casar, porque eu falava, não, eu vou casar só depois que eu voltar para Jesus, porque eu sabia que eu queria voltar para Jesus um dia que eu voltaria. E aí, dentro do meu coração sempre ardeu o desejo de casar, depois que eu voltasse para Jesus, com o homem de Deus. Porque eu sabia que sem a presença dele, a chance de dar errado era muito grande, pelo que eu vivi na minha casa. Exatamente. Então, assim, quando ele me pediu em corte, eu falei, gente, peraí, eu acho que é isso que eu quero. É um cara que, lógico, gente, eu não ia Esse que é o caminho, né? eu não ia casar com um irmão, entendeu? Eu queria, tinha atração física. Eu falei, ó, que bonitão, né? Gostei, olha, lindo, maravilhoso. E assim, a gente não mudou, tá cada dia mais lindo. E aí eu falo assim, gente, eu aceitei. Ele falou, eu achei bonitinho. Eu falei, não, então vamos lá. E foi muito diferente de tudo que eu tinha vivido, porque eu comecei a gostar dele pelo caráter. A gente ficava na sala da minha casa, 2 adultos, e tinha assim, a gente ria, mas a gente ria, contando os casos, brincando. Eu comecei a ficar apaixonada por ele, pelo caráter dele, sem contato, sem precisar de nada mais que isso. E é o que vocês falaram, é o que fica. É isso. É o que fica. Isso foi em 5 de fevereiro de 2013. Aí ele é bom com Gente, datas. ele é bom com datas. Agora conta, então. 5 de fevereiro de 2013, iniciamos Meu a- acidente, gente, foi no dia 5 de janeiro de 2013. Um mês depois, a gente já estava fazendo corte. corte. E ela ainda, você ainda estava de Recuperando. tipóia ainda. Eu fiquei 4 meses em recuperação. Ela ainda estava tonta do acidente. É. E eu tava... Você ainda deu um tempo pra falar assim, será que isso mesmo que ela quer, né? E Deu muito eu... tempo, não. Não. Mas eu, sabe quando... porque, assim, eu vi um versículo na Bíblia, que é Hebreus 11:1. Gente, é maravilhoso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O Espírito Santo dizia dentro de mim, ela vai ser curada. Eu tinha essa convicção. Então eu fiz essa proposta, na certeza de que, embora era algo que eu ainda não via, mas era algo que eu sei que o Senhor ia fazer diferença. Então, assim, 5 de fevereiro de 2013, iniciamos a corte. 12 de fevereiro de 2013, isso foi 7 dias depois, iniciamos o curso de noivos. Olha. Eu ainda estava em recuperação. Olha a fé desse homem, gente. Estava em recuperação. Nos matriculamos no curso de noivos, né? Porque o início seria dia 17. A gente não era noiva ainda, mas a gente Mas tinha um propósito. tinha propósito. A gente tinha os mesmos propósitos.
Que legal. Curte, mas para gente. casar rápido. É muito legal quando você vê assim duas pessoas tão diferentes, mas com propósitos tão parecidos. Exatamente. É exatamente isso, mas é sobre isso, a Então, proposta. assim, E você vê como que Deus faz essas coisas, né? Você lá no seu mundo, disfuncional, e ele no mundo dele, já todo preparado no evangelho, e se encontraram, e Deus uniu. Por isso que eu falo, gente, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósito. Isso Exatamente. é a nossa... o nosso... mas você me fala isso. Sim. Deus une pessoas, une propósitos. E temos o curso de noivos e tal. No dia 9, ser noivos. 9 de Sem março. ser noivos, foi Exatamente. Não, mas que tinha um sem ter propósito. dado nenhum Passo de beijinho. fé. É passo de fé, né? Passo de fé. Exatamente. Você põe o pé e Deus É. vem lá e coloca o chão. Exatamente. 9 de março, ou seja, veja que não completou o ciclo de 30 dias. 9 de março eu pedi ela em casamento. E aí? E coloquei a aliança de noivado. Sem nunca ter me beijado. De surpresa, no aniversário dela, com amigos na casa dela, comemorando o aniversário dela. Uau, Foi o nosso gente. primeiro choquinho. No dia que a gente ficou noivo. Com um mês. Depois que a gente começou a... E aí, a gente foi o primeiro choquinho, né? Tá ali, né? O choquinho. Que já era muita coisa, né? Que a gente já... Demais, pensa. E aí, bom, a gente não tinha certeza que ia casar em 12 de junho daquele mesmo ano. Mas vocês queriam 12 de junho. A gente queria casar rápido, né? 12 Porque de ele já junho. tava... Eu já estava preparado para casar. Ela ainda estava indecisa. Aí ela, de Bem repente, decidido. Aí eu já estava preparada para casar. ela pegou e de repente falou assim: vamos, eu quero casar logo, sim. Aí 12 de junho de 2013. nós 4 meses depois 4 que a gente meses começou a depois curtir. que a gente começou a corte, casamos. Em 4 meses? Completando exatamente 4 meses. Que legal. Casamos. E aí, Deus conduziu esse relacionamento. 11 anos, vamos completar 11 anos agora, 12 de junho, 11 anos de casados. Que delícia. Temos 3 bênçãos, 3 tesouros, né? Uma herança do Senhor, um legado que a gente vai deixar. Arthur, 3 Vitor e meninos. Arthur, Vitor e Theo. Theo. Graças. Arthur, na sequência, Arthur, 9 anos, Vitor, 4 anos e Theo, 1 aninho. Ai, que delícia, gente. E aí, gente, o que eu falo? Que a Mayra falou muito bem, é propósito. Quando a gente estava na corte, a gente não beijava, a gente não fazia nada. Então, o que a gente fazia? A gente conversava sobre propósito. Sim. Meu propósito, casar rápido. E o seu? Casar rápido. Meu propósito, ter 2 a 3 filhos. 2 a 3 filhos. Temos 3 filhos, que acabou. Ou Por seja, isso que eu falo, vocês- não é de quarto, não. Nosso propósito era 3 filhos e pronto, cumprimos. Vocês usaram o tempo de vocês para alinhar E ver se a vida, alinhar pra... E aí, Peraí, vamos ver se a gente tá Exatamente. indo na É. mesma direção, né? Exatamente. Aí um outro propósito que eu tinha, nós vamos ter uma família para servir a Deus. E é Propósito em exatamente o que Deus. vocês fazem Jesus. hoje. Outra coisa, eu quero trabalhar com casais e com família. Eu também quero trabalhar com casais e com Olha, família. gente. Vocês deram aula pra mim na escola de paz. Pra mim e pro meu Exatamente. esposo. Exatamente. E na escola de bem casados também. Ai, de vez que em quando legal, a gente, gente. sempre quando possível, a gente está lá também ministrando, mas fazendo parte do grupo, desse grupo que integra o ID, o corpo de Cristo. Verdade. É o nosso objetivo aqui na Terra, como peregrino, que é levar a palavra de Deus, alcançar almas, né? Amém. Na condição de discípulo do Senhor. Quando ele começou com 12, nós somos resultado desses 12 É que verdade. Jesus começou. Então, a gente entende esse propósito, em que pese os nossos propósitos pessoais, a gente entende esse como principal. Amém. E a gente não pode abandonar, independente das circunstâncias. É verdade. Então, assim, gente, a gente... Por que eu falei com vocês que a gente tem que contar desde o início? Faz todo sentido Porque, agora. Assim, a gente tem... A nossa história, ela traz uma história dolorosa, triste, de infâncias dolorosas, igual a Ari teve a parte que sempre foi cristão Sim. e tal, mas teve uma infância bem Teve, difícil. exatamente. Ele não comentou aqui, mas ele foi curado da depressão depois que ele foi para Jesus. Sim. Sabe? Uma história de vida
que é punk, quando Pesada, conta, a gente parece né? mais um livro. É Quando verdade. você pensa Aí, que pode passou escrever um tudo, aí livro. Vem mais coisa, entendeu? Vem mais coisa ruim. E assim, e aí quando a gente trata, então, de dificuldades, e aí a gente vem trazendo o quê? As escolhas. A gente traz, eu gosto muito de comentar isso com os adolescentes. Não pensem que são fortes, não são. Sim. Tem que grudar na igreja mesmo e participar de tudo na igreja, porque senão a gente cai, a gente é falho, entende? Aí a gente vem muito, uma coisa que eu trago muito do nosso casamento e da nossa vida, algumas amigas, pessoas que me conhecem, vocês pensam, Jô, você é sortuda, tem um casamento bom. Não é sorte, é escolha. Exatamente. Porque, Mayra, pensa comigo, eu era uma menina que vivi 10 anos no mundo, eu era uma menina estável financeiramente, tinha um bom emprego, era super conhecida, popular. E aí, eu decidi casar com um cara que eu mal conhecia. Entende? Eu ajoelhava na minha cama, na época da recuperação que a gente estava em corte, e eu escutava o Fernandinho e chorava e falava, Deus, eu vou casar com ele por amor ao Senhor. É um homem que me admira, que eu admiro, mas é por amor ao Senhor, porque eu não quero desviar mais. E eu sabia, Mayra, que se eu casasse com o Ari, eu não iria desviar mais. Ele ia te ajudar na caminhada, né? Exatamente. Ele tinha maturidade espiritual Sim, que eu não tinha. que você precisava, né, Jô? Hoje eu tenho. Sim. Mas eu não tinha. Eu falava, Deus, eu vou casar com ele por amor ao Senhor. E E hoje... quantas meninas e rapazes fazem escolhas hoje visando aquilo assim, ai, ele é bonito, ou tem aquela pegada assim, eu vou trazer ele para Jesus? não é assim. Não dá certo. Não dá. E assim, eu falo que Você hoje... converte ele mais primeiro para fácil- você do que depois veja para bem, Jesus? É mais Como fácil, é mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar alguém a para força, cima. né? A força A é maior. força. A Exatamente. força é maior. E assim, uma outra dica, se a gente puder dar, agora falando de casamento, porque a gente tá falando sobre tudo. Sim, claro. Gente, não espere o príncipe encantado e a princesinha chegar, porque quando aqui a princesa chegou lá, tava toda torta. Toda capenga. E a gente não tinha uma situação financeira de poder casar, a gente foi morar de aluguel, mas a gente foi, porque a gente Sim. deu o passo de fé, a gente não esperou o momento Exatamente. perfeito e ficou pecando lá antes de casar. Não foi isso que aconteceu. E hoje, eu lembro de eu chorando na minha cama, ajoelhada, falava, Deus, eu vou casar com ele, porque nada mais faz sentido na minha vida se não for ficar com o Senhor. Sim. Eu não quero que morra o meu eu, para eu viver para o Senhor e ter uma família diferente de tudo que eu vivi. A partir de agora, a minha geração vai ser diferente e ponto. família é o projeto de Deus. Sim, e eu queria uma coisa totalmente diferente do que eu vivia até então, do que eu via minha mãe vivendo, minha família em geral. Então, assim, hoje a gente vive aquele versículo de que nem olhos viram e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para os que amam. Porque por mais que eu imaginava que um casamento na presença de Deus fosse diferente do que eu tinha de referência, imaginava que seria tão que era tão bom. E assim, gente, é perfeito? Não, porque somos pessoas diferentes, totalmente. Eu sou o acelerador e ele é meu freio. Porque a gente é muito diferente. Mas assim, eu sou apaixonada. Hoje ele estava ali, eu falei assim, não, amor, você tá tão lindo. Porque é isso, porque tem o Espírito Santo no meio. A base. O Josi, ele é a construção, Você escolhe. né? Ele é uma escolha. Escolha. Diária. É uma plantinha que você vai regando e ela vai Exatamente. florescendo. Tem horas que realmente a florzinha dá uma murchada, mas você põe ali uma aguinha e a flor, ela revive. Exatamente. Ela tem aquele brilho. Você escolhe. O relacionamento precisa ser alimentado, né? Exatamente. Não é Precisa ser só alimentado. um lado, É. Ari, é os dois. E Precisa uma de- frase que vocês falaram, e que pra mim, assim, que o Ari comentou agora, que foi esse o auge, como é que você falou? Nós não namoramos para casar, mas casamos para namorar. Nós casamos para Gente, namorar. olha que coisa mais linda. E a gente namora até hoje, assim, mesmo com 3 meninos, a gente é assim, ó, apaixonadinho. E interessante sabe que a tudo. gente comemora o aniversário de casamento exatamente no Dia dos Namorados, porque nós casamos em 12 de junho, coincidiu tudo. Coincidiu, entendeu? exatamente, mas tem que dar 2 presentes. E é assim, gente, e lá em casa é tão corrido. Só, tá? Não, tem que ser Pode 2. deixar. E é tão A corrido que a recíproca gente. é verdadeira. E a gente com 3 meninos, mas assim, eu lembro disso, amor. Esses dias a gente tava lá, eu tava picando alho, cedão de manhãzinha, e ele lavando as vasilhas e a gente dando um beijinho. Na corrida. Porque é isso. É sobre essas coisas, é trazer significância para tudo que a gente faz. Sabe? Então, seja no casamento, seja na sua área profissional, que você leve Jesus através de você em tudo que você faça. Porque, gente, quando a gente pensa, isso aqui é um sopro. Daqui a pouco, pensa comigo, daqui a 100 anos, isso aqui vai existir? A gente vai ser lembrado? Não vai. O que você fez da sua vida? O que a gente tem feito da nossa vida? Legado, né?
Se você tem um casamento, faça ser o melhor casamento. Se é mãe, tenta ser sua melhor versão como mãe, como esposa. Porque é isso que vai trazer significância, o legado que a gente está deixando. Eu achei bonitinho que meu menino mais velho esses dias, eu falando com o Arthur, em nome de Jesus, vocês vão amar mais ainda a Deus do que eu e o papai. Aí ele virou para mim, Mari, e falou assim, não, mamãe, mas será que tem jeito? Porque vocês amam tanto a Deus. Aí meu coração fez assim, falei, é isso. Tô no caminho certo, tem aquela sensação de tô fazendo a coisa certa. Exatamente. Gente, o papo tá ótimo. Eu ficaria aqui mais 3 horas, Também. mas estamos caminhando para o final. Amém. Como a gente sempre fala aqui no podcast, eu sempre peço, assim, dos nossos convidados, eles darem uma palavra de incentivo. Eu acho que vocês deram tantas palavras de incentivo. A gente já deu antes de você pedir, né, Mari? Exatamente. Bom, eu queria pegar um gancho daquilo que a Josi falou sobre esperar o príncipe encantado, esperar a princesa encantada. Em relacionamento, quem faz a escolha é você, né? Você só pede a aprovação de Deus. Não é Deus que vai escolher o seu parceiro, não é Deus que vai escolher a sua esposa, não é Deus que vai escolher o seu esposo. A escolha é sua, né? Deus vai aprovar se estiver dentro do propósito dele. Você pode até exigir demais, como eu exigi, e conseguir a minha princesa, mas eu tive que pagar um preço muito alto por isso, porque eu tive que dispensar tantas outras no percurso. E eu me sinto a somente aos Miss Betânia, porque, né, se ele me quis, minha filha, eu fico assim, ó, gente, sou demais. Né, Mayra? Nossa Deus. Aham. E somente, né, aos 36 que eu consegui a princesa que eu tanto sonhei. Mas o preço foi enfrentar a espera. E junto com a espera vem as tentações. Verdade. E se você não tiver em oração e jejum, o risco de queda é muito grande. O risco de derrota é muito grande. Então, se você espera o seu príncipe, a sua princesa, esteja preparado para orar e jejuar, porque o deserto é muito grande. O deserto é muito grande. Josi. E seja ativo também, porque ele era ativozinho também, minha filha. Não deu mole, não, né? Ficava lá esperando a menina bater na porta, não, né? É essa dica, né, Josi? Também, exatamente. E assim, olha, o que eu quero deixar de reflexão é que vale a pena. Vale a pena. Falo porque hoje eu vivo muito mais do que eu sonhei um dia para mim. Sim. Então, assim, vale a pena. Curtam os processos. Poxa, se você está esperando alguém, não consegue ninguém ainda, não tem ninguém, sabe, que bateu, curte o processo, vai viver para Jesus, vai dar o seu melhor, vai participar de ministério. Porque, assim, gente, casa, tem filho, as coisas mudam também. Sim, eu não consigo ter tanta exatamente. frequência na igreja quanto eu gostaria antes. As sabe? nossas prioridades, elas têm outro rumo, né? Muda. Deus sempre vai ser o centro da nossa vida. Exatamente. Mas nós temos que cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Então, às Exatamente. vezes, Então, a gente tem que ter esse diferente. equilíbrio, né? Esse mês, esse semestre, a gente não está conseguindo participar da liderança do Bem Casado, Sim. porque não deu, porque realmente é pesado Sim, pra gente. sim. Então, assim, o que eu digo é, curtam todos os processos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes vai deixar de curtir o processo hoje, porque esperando o amanhã a gente não sabe. O amanhã só pertence a Deus. É verdade. Então, o que eu quero dizer, deixar de realmente de feedback, de conselho para vocês e para nós escolha. Faça suas escolhas da melhor forma. Amém. E viva o processo intensamente na presença de Deus, porque é isso que dá significância para nossas vidas. Amém. E obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Prazer foi todo meu, foi nosso, de toda a produção do podcast LP. Foi um prazer ter vocês aqui, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Eu realmente fiquei muito impactada com a história de vocês. Eu acho que é uma história realmente muito inspiradora e cheia de fé, né? E motivadora para a gente, né? E é isso, gente. Fiquei muito feliz. Vamos ter outras oportunidades, né, de trocar mais ideias. Eu sei que por trás de toda essa história a gente ainda tem muita coisa para contar, muitos detalhes, né, Ari? Resume tudo, uma história de vida em uma hora, Em né? uma hora e é muito pouco. E para você que está em casa comigo, eu quero te agradecer por mais um dia estar aqui comigo. Quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, Lagoinha Palmeiras, YouTube, Facebook, Instagram. O LP também tem Instagram, que é @podcastlp, _LP. Eu sempre me esqueço, gente. Sempre
sempre esqueço do underline, que é underline LP. Então, siga as nossas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos. Tem muita história motivadora, muita história de fé para que você ajude aquelas pessoas que têm passado por momentos tão difíceis, porque às vezes a gente não tem palavras. E às vezes o que a gente conversa aqui pode motivar, pode ajudar, pode alimentar a fé de alguém. Então, eu quero deixar um beijo para você, que Deus te abençoe, fique conosco e segunda-feira tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.